E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Não é de hoje que sabemos que o mercado da bola gira bilhões de dólares todos os anos. Quero trazer para vocês hoje a lista atualizada das top 10 transações mais caras do mundo da bola. Antes de começarmos, já curte nosso vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. A transferência de Eden Hazard para o Real Madrid foi uma das mais aguardadas da temporada de 2019. Depois de 7 anos jogando pelo Chelsea, Hazard finalmente fez a mudança para o clube espanhol em uma transferência no valor de 115 milhões de euros. A contratação de Hazard foi vista como uma grande adição ao ataque do Real Madrid, já que o jogador belga é conhecido por sua habilidade e criatividade em campo. Ele também foi um dos principais jogadores do Chelsea, ajudando o clube a vencer 2 títulos da Premier League, 2 Ligas Europa da UEFA e uma Copa da Inglaterra. No entanto, a transferência não foi completamente bem-sucedida, já que Hazard enfrentou uma série de lesões desde a sua primeira temporada no Real Madrid, o que o impediu de jogar muitas partidas importantes. Ele também teve dificuldades para se adaptar ao estilo de jogo do Real Madrid e não conseguiu marcar muitos gols. A transferência de Cristiano Ronaldo da Real Madrid para a Juventus foi uma das maiores surpresas do futebol em 2018. Depois de 9 anos no clube espanhol, onde ele estabeleceu recordes e ganhou 4 Liga dos Campeões da UEFA, Ronaldo decidiu se mudar para a Itália em uma transferência no valor de 117 milhões de euros. A contratação de Ronaldo foi vista como uma grande jogada para a Juventus, que estava procurando ganhar a Liga dos Campeões e consolidar sua posição como o melhor clube da Itália. Ronaldo era um dos melhores jogadores do mundo e tinha uma habilidade inigualável para marcar gols e liderar sua equipe em momentos cruciais. Em sua primeira temporada na Juventus, Ronaldo marcou 21 gols na Série A e ajudou a equipe a conquistar seu 8º título consecutivo. Ele também marcou um hat-trick na segunda mão das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, ajudando a Juventus a se classificar para as quartas de final. Embora a segunda temporada de Ronaldo na Juventus tenha sido mais difícil, com a equipe lutando para conquistar o Scudetto, ele ainda se mostrou um jogador importante para a equipe, marcando 31 gols em todas as competições. No geral, a transferência de Ronaldo para a Juventus foi uma jogada corajosa e ambiciosa. A transferência de Jack Grealish para o Manchester City em 2021 foi uma das transferências mais caras da história do futebol inglês. O meio-atacante se transferiu do Aston Villa para o Manchester City em uma negociação no valor de 117,5 milhões de euros, superando a transferência de Gareth Bale do Tottenham para o Real Madrid em 2013. Grealish é um jogador talentoso e muito valorizado no futebol inglês, conhecido por sua habilidade em dribles e passes precisos, além de sua capacidade de criar oportunidades de gol para seus companheiros. Ele se tornou um ícone no Aston Villa, onde foi revelado e jogou desde 2012, ajudando o clube a retornar à Premier League em 2019 e a permanecer na elite do futebol inglês desde então. A transferência de Grealish para o Manchester City foi vista como uma jogada importante para o clube, que busca conquistar títulos nacionais e europeus. Grealish é um jogador versátil, que pode atuar em várias posições do meio-campo, o que o torna uma opção valiosa para o técnico Pep Guardiola. A transferência de Antoine Griezmann para o Barcelona em 2019 foi uma das mais caras da história do futebol, com o clube catalão desembolsando 120 milhões de euros para contratar o atacante francês. Griezmann era um dos jogadores mais cobiçados do mundo na época, tendo sido um dos destaques da seleção francesa na Copa do Mundo de 2018, além de ter feito uma excelente temporada no Atlético de Madrid. Ele era visto como um jogador versátil, capaz de atuar em várias posições no ataque,
o que o tornava um reforço valioso para o Barcelona. No entanto, a passagem de Griezmann pelo Barcelona não foi tão bem sucedida quanto se esperava. O jogador não conseguiu se adaptar totalmente ao estilo de jogo da equipe e teve dificuldades em formar uma parceria efetiva com Lionel Messi, o principal jogador da equipe da época. Isso resultou em críticas e questionamentos sobre sua contratação, com alguns torcedores e analistas argumentando que ele não tinha sido capaz de justificar o alto valor pago pelo clube. A transferência de Enzo Fernandes do Benfica para o Chelsea no ano de 2023 entrou para o seleto hall de transferências mais caras do futebol. Segundo apurou a ESPN, a negociação foi fechada em 120 milhões de euros, que era justamente o valor da multa rescisória. O volante tornou-se o jogador argentino mais caro da história. Anteriormente, a lista era liderada pelo atacante Gonzalo Higuaín, vendido pelo Napoli à Juventus por 90 milhões de euros, em 2016. Enzo também é o jogador mais caro da história do campeonato inglês. João Félix foi transferido do Benfica para o Atlético de Madrid em 2019 por uma quantia recorde de 127 milhões de euros, tornando-se o jogador português mais caro da história. Félix, que na época tinha apenas 19 anos, era um dos jogadores mais promissores do futebol europeu, tendo impressionado na temporada anterior do Benfica com seus dribles habilidosos, visão de jogo e capacidade de marcar gols importantes. Ele também havia sido comparado a Cristiano Ronaldo, outro talento português que brilhou no Atlético de Madrid no início de sua carreira. A transferência de João Félix para o Atlético de Madrid foi vista como uma grande conquista para o clube espanhol, que buscava renovar seu elenco e trazer jogadores jovens e talentosos para ajudar a competir com os maiores clubes da Europa. Atualmente Félix está por empréstimo no Chelsea. Felipe Coutinho foi transferido do Liverpool para o Barcelona em 2018 por uma quantia recorde de 135 milhões de euros, tornando-se a segunda transferência mais cara da história do futebol na época. Coutinho, um meio-campista brasileiro habilidoso e criativo, era um dos jogadores mais cobiçados da Europa na época, tendo impressionado no Liverpool com suas jogadas de habilidade, visão de jogo e capacidade de marcar gols importantes. Sua transferência para o Barcelona foi vista como uma grande conquista para o clube catalão, que buscava um jogador capaz de preencher a lacuna deixada por Neymar, que havia sido transferido para o Paris Saint-Germain. No entanto, a adaptação de Coutinho ao Barcelona não foi fácil, e ele teve dificuldades em se estabelecer como titular na equipe. Ele também enfrentou críticas por sua falta de efetividade em marcar gols e por sua inconsistência em campo. Após uma temporada e meia no Barcelona, Coutinho foi emprestado para o Bayern de Munique, onde teve uma temporada bem-sucedida, ajudando o clube a conquistar o título da Liga dos Campeões da UEFA em 2020. Ele retornou ao Barcelona no início da temporada 2020-2021, mas continuou a ter dificuldades para se adaptar ao sistema de jogo do clube. Ousmane Dembélé foi transferido do Borussia Dortmund para o Barcelona em 2017 por uma quantia recorde de 140 milhões de euros, tornando-se a terceira transferência mais cara da história do futebol na época. Dembélé, um atacante francês rápido e habilidoso, era um dos jogadores mais promissores do futebol europeu na época, tendo impressionado no Borussia Dortmund com suas jogadas de habilidade, velocidade e capacidade de marcar gols importantes. Sua transferência para o Barcelona foi vista como uma grande conquista para o clube catalão, que buscava um jogador capaz de preencher a lacuna deixada por Neymar, que havia sido transferido para o Paris Saint-Germain. No entanto, a adaptação de Dembélé ao Barcelona não foi fácil, e ele teve dificuldades em se estabelecer como titular na equipe. Além disso, ele sofreu uma lesão grave logo no início de sua passagem pelo clube,
o que o afastou dos gramados por vários meses. Ele também enfrentou críticas por sua falta de consistência e por sua falta de comprometimento com o clube. Apesar dessas dificuldades, Dembélé ainda é um jogador talentoso e com grande potencial, capaz de mudar o rumo de um jogo com sua habilidade. Com a ajuda de seus companheiros de equipe e treinadores, ele pode se tornar um jogador fundamental para o Barcelona e ajudar o clube a conquistar títulos importantes no futuro. Kylian Mbappé foi transferido do Mônaco para o Paris Saint-Germain em 2017 por uma quantia recorde de 180 milhões de euros, tornando-se a segunda transferência mais cara da história do futebol até os dias de hoje. Mbappé, um atacante francês jovem e talentoso, já havia mostrado seu potencial no Mônaco, onde ajudou o clube a conquistar o título da Ligue 1 e a chegar às semifinais da Liga dos Campeões da UEFA. Sua transferência para o PSG foi vista como uma grande conquista para o clube parisiense, que buscava um jogador capaz de preencher a lacuna deixada por Zlatan Ibrahimovic e liderar a equipe rumo a títulos importantes. Desde sua chegada ao PSG, Mbappé tem se destacado com suas jogadas de habilidade, velocidade e precisão no ataque. Ele rapidamente se tornou um dos jogadores mais importantes do clube, formando uma dupla de ataque incrível com Neymar e ajudando o PSG a conquistar vários títulos importantes, incluindo a Ligue 1, a Copa da França e a Copa da Liga Francesa. Mbappé também se tornou um dos jogadores mais importantes da seleção francesa, ajudando a equipe a conquistar a Copa do Mundo da FIFA em 2018. Ele é considerado um dos melhores jogadores da nova geração do futebol e tem sido constantemente comparado a lendas do futebol como Pelé e Ronaldo. Neymar foi transferido do Barcelona para o Paris Saint-Germain em 2017 por uma quantia recorde de 222 milhões de euros. Tornando-se a transferência mais cara da história do futebol até os dias de hoje e dificilmente vamos ver o menino Ney sair do top 1. A transferência de Neymar para o PSG foi vista como um grande negócio para o clube francês, que buscava se tornar uma força dominante no futebol europeu. Neymar, um atacante brasileiro habilidoso e talentoso, já havia mostrado seu potencial no Barcelona, onde formou uma das melhores trincas de ataque da história do futebol ao lado de Lionel Messi e Luís Suárez. Desde sua chegada ao PSG, Neymar tem se destacado com suas jogadas de habilidade, velocidade e precisão no ataque. Ele rapidamente se tornou um dos jogadores mais importantes do clube, liderando a equipe rumo a vários títulos importantes, incluindo a Ligue 1, a Copa da França e a Copa da Liga Francesa. No entanto, a transferência de Neymar para o PSG também foi cercada por controvérsias e críticas. Alguns críticos argumentaram que a transferência foi motivada apenas pelo dinheiro, e que Neymar estava deixando o Barcelona apenas para se tornar o jogador mais bem pago do mundo. Outros criticaram o impacto da transferência no mercado de transferências, argumentando que a quantia paga pelo PSG era excessiva e poderia inflacionar ainda mais os preços dos jogadores no futuro. Independentemente das controvérsias, a transferência de Neymar para o PSG foi uma das mais significativas na história do futebol. Ele é considerado um dos melhores jogadores do mundo e continua sendo um dos principais jogadores do PSG e da seleção brasileira. E aí? Gostou do nosso vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!